Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você possa fazer cada vez melhor a gestão do seu empreendimento. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, os melhores lançamentos, os produtos que vão deixar você e sua família com muita tranquilidade, com muito conforto. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar para que você possa viver melhor com a sua família. São mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para você. O canal da NTBA também conta com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, desde o nascimento da sua ideia, na formatação do seu plano de negócio, acompanhando você nessa jornada empreendedora, posicionando também o seu empreendimento já existente. E também conta com o apoio da Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão financeira, tributária e fiscal para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia e o seu foco em realizar bons negócios e fazer o seu empreendimento prosperar. E como a gente sempre costuma dizer aqui no nosso canal da NTBA, e desta feita, uma sugestão que foi apresentada para o Francisco Santos, um espectador nosso da capital do Paraná, Curitiba, nós vamos finalizar na pauta de hoje o seguinte assunto. Na pauta de hoje. Na pauta de hoje, como fazer o planejamento financeiro da minha empresa na segunda parte. No episódio passado, falamos ali sobre o início da estruturação e das análises que são necessárias para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, faça a análise econômica e financeira da sua empresa. Falamos de instrumentos muito simples, na verdade, mas que são extremamente eficazes para que a gente possa fazer o melhor controle e a gestão dos números do nosso negócio, envolvendo aí um fluxo de caixa, o fluxo de caixa que traz ali então as receitas, traz aí as saídas, as despesas, os custos que eu tenho, possibilitando que nós, empreendedores, possamos enxergar, né, o dia a dia da nossa empresa, saber se ela está sendo superavitária, se ela está tendo algum déficit. E na hora que eu trabalho isso na projeção futura, que nós vamos abordar um pouquinho melhor no episódio de hoje, eu consigo observar com antecedência se eu vou ter o chamado estouro de caixa, ou seja, se vai me faltar recursos para que eu possa cumprir as minhas obrigações, ou se eu terei um superávit ainda maior previsto, o que faz com que eu já possa estabelecer ali um processo de novos investimentos, realizar um investimento financeiro no banco, a curto ou médio prazo, que tenha uma liquidez mais imediata e que eu possa fazer a capitalização dos recursos que eu tenho. Mas, além da questão de analisar custos e despesas, além de a gente projetar o nosso fluxo de caixa, é importante que a gente faça e compreenda a relevância da gestão financeira. Então, o que realmente é importante na gestão financeira e que normalmente é deixado de lado é a gestão futura. É normal e é comum que o empreendedor, que a empreendedora faça ali o apontamento diário daquilo que entrou no caixa, daquilo que saiu do caixa, daquilo que se tem na conta movimento, no banco, o que entrou, o que saiu, olhando o seu extrato. E se não faz, é importante que nós façamos isso, a chamada conciliação bancária, para que possamos ter todas ali as entradas documentadas, sejam elas feitas pelos cartões, por Pix, eventualmente um depósito. Então, tudo isso a gente avalia, assim como as saídas que obrigatoriamente têm que ser dadas também pela conta corrente da empresa, naquilo que tange ao pagamento de locação, naquilo que tange ao pagamento de tributos e impostos, né, dos nossos parceiros fornecedores, né? Então tudo aquilo que é movimentação financeira é importante que nós tenhamos o registro. Agora, quando a gente olha para o futuro, muitos empreendedores têm essa dificuldade de projetar. E eu vejo isso até com uma certa constância nas consultorias que nós atuamos aí, ó, há cerca de 30 anos no mercado. A gente observa muito o empreendedor tendo a dificuldade de fazer um planejamento financeiro e que ele também possa fazer o acompanhamento do que foi previsto versus aquilo que está sendo efetivamente realizado. Então é importante que, além de fazer, né, o controle diário, a gente também possa estabelecer esse controle financeiro olhando o futuro. Então, quanto dinheiro há na sua conta, quanto dinheiro há no seu caixa, quantas contas serão pagas no futuro, quanto haverá de receber tendo em vista o cenário atual, né? Seja por cartões, seja de crédito, que tem um pagamento a posterior, é suficiente?
esses recursos que eu terei nos dias seguintes, na semana seguinte, no mês seguinte, é suficiente para cobrir as despesas que eu tenho? Então, quanto é preciso para que a empresa possa conseguir fazer todos esses pagamentos? Então, é fundamental que a gente não olhe apenas o hoje e também faça uma projeção do nosso futuro. E por que isso é tão relevante? Imaginar que, de repente, eu descubro que eu estou sem dinheiro para pagar as minhas obrigações, muito provavelmente a primeira saída que a grande maioria dos empreendedores vão é recorrer aos bancos. Evidentemente que o sistema financeiro está aí para isso, né, e não vamos tirar aqui o mérito do negócio do sistema financeiro e dos bancos, que tem como fundamento a compra e venda de dinheiro. Como assim? Compra o nosso dinheiro quando nós vamos lá e fazemos uma aplicação, né? Seja de renda fixa, seja na caderneta de poupança, quando há promessa do pagamento de juros, ou seja, a remuneração do meu capital, ele está comprando o nosso dinheiro. E quando que ele vende o dinheiro para nós, empreendedores? Quando ele realiza as operações de crédito e de financiamento. Então, ali nós também pagamos os juros, que é a remuneração do banco, por conta do seu negócio, né? Do seu core business, da essência de qualquer agente financeiro, é comprar e vender dinheiro. Mas o que é interessante a gente observar que quanto mais próximo de um estouro de caixa eu tenho, muito provavelmente hei de fazer um péssimo negócio. Ir atrás de recursos com uma certa urgência, de fato, não é recomendado. Porque com certeza vão haver taxas de juros mais altas. Se a gente for adiantar um boleto, seguramente a taxa de desconto, se eu for antecipar o recebível do cartão de crédito, com certeza a taxa de desconto disso, de antecipação de recebíveis, é muito maior do que se eu fizesse aí uma observação a médio e longo prazo, percebesse uma demanda de caixa futura e pudesse tomar ações corretivas no presente. Então como isso é possível, Alexandre? Se eu olho a projeção do meu fluxo de caixa para a semana que vem, para o mês que vem, e percebo que alguns dias eu vou ficar no vermelho. Se eu sou uma empresa comercial, eu olho o meu estoque e vejo se é possível eu fazer algum tipo de promoção para que eu possa acelerar o processo de vendas, gerando mais caixa, e ao gerar mais caixa eu começo a fazer a cobertura daquelas demandas futuras. Então eu consigo equalizar. Se eu sou uma empresa prestadora de serviço, que tipo de ação promocional ou que tipo de ação que eu vou fazer junto à carteira dos meus clientes para me fazer lembrar, para me fazer reconhecer que é o momento oportuno de contratar o serviço que eu estou oferecendo. Isso também faz com que eu consiga, então, gerar caixa e poder suprir, então, as demandas das contas que deverão ser pagas nos dias seguintes, ou no próximo mês, ou no exercício seguinte. Então é fundamental que a gente tenha essa inteligência de fazer o controle, projetar o nosso fluxo de caixa e já enxergar isso com antecedência, para que eu possa tomar as medidas corretivas o mais rápido possível. Se eu não consigo fazer esse controle futuro, muito provavelmente com essas péssimas negociações de última hora, e não vou dizer que isso eventualmente não vai acontecer, a gente por algum infortúnio, por algum dissabor, às vezes a gente vai ter que fazer aquela rolagem ali com urgência, mas com absoluta convicção a nossa lucratividade ela deixa de existir. Então, quanto mais organizado, mais planejado, com mais análise crítica eu fizer da minha situação financeira da empresa, muito provavelmente eu não vou perder o dinheiro e não vou ter os lucros diminuídos. Outra coisa fundamental que a gente chama muito a atenção de você empreendedor, de você empreendedora, é analisar o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, aquele momento em que as receitas e as despesas se equalizam, então, portanto, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. O que acontece na hora que eu mensuro o meu ponto de equilíbrio? Se eu não atingir aquela quantidade de produtos a serem comercializados, se eu não atingir determinado valor de faturamento, muito provavelmente eu estou no vermelho. E ao estar no vermelho, eu estou aí, então, amargando um prejuízo, né? Mas a partir que eu identifico uma quantidade de produtos que devem ser comercializados e um determinado valor de faturamento, e eu consigo ultrapassar esse patamar, seguramente eu já estou tendo meu caixa no azul, estou tendo superávit, e ao final do exercício, lá na demonstração do resultado do exercício, eu posso então ter aferido o meu lucro. Então é importante que a gente também faça a análise com constância do nosso fluxo de caixa. A pergunta que não quer calar: como que eu vou trazer então mais dinheiro para a minha empresa? Evidentemente, a gente pensa em aumentar a nossa carteira de clientes. Claro que isso é importante, é fundamental, só que é importante também ressaltar
que trazer novos clientes tem um impacto de custos e novas despesas maiores do que aquelas que já vinham recorrentes. Porque há necessidade de termos mais energia, de fazermos investimentos promocionais, comerciais, para que nós possamos, então, fazer o nosso produto, fazer o nosso serviço chegar a uma quantidade ainda maior de pessoas e outros empresários, do cliente final, para que eles possam ser convertidos em nossos clientes, comprando, adquirindo os nossos produtos ou os nossos serviços. Já os negócios por internet, por exemplo, eles podem alavancar o nosso negócio com mais rapidez. De fato, a gente tem o advento da tecnologia nos ajudando, seja na construção de plataformas próprias, né, de e-commerce, seja nos marketplaces, talvez uma das ferramentas hoje mais utilizadas, são inúmeras hoje as possibilidades que nós temos no mercado. Evidentemente que a gente tem que analisar, por um lado, há uma alavancagem potencial de vendas, mas para isso também tem que estar preparado, principalmente com controle de estoque para você, empreendedor, para você, empreendedora, que atua no segmento comercial. Porque a partir do momento que alguém dá um clique, né, lá do outro lado e realizou uma compra, eu tenho que estar preparado para ser o mais dinâmico possível para fazer aquele processo de chegada daquele produto ao cliente o mais rápido possível. E existe sim, por todo o marketplace, por toda a plataforma de e-commerce, existem as suas regras de entrega, existem as suas regras de respostas aos clientes, existem as suas regras de emissão de nota fiscal, de postagem nos parceiros comerciais que vão fazer o serviço de logística e transporte e, sobretudo, dos custos que envolvem o comissionamento dessas plataformas de e-commerce. Então, tudo isso é fundamental, importante que você as conheça, é importante que você analise, porque uma coisa é eu clicar na internet como consumidor. Muito rápido, muito simples, muito seguro, é verdade. O outro lado da moeda é, enquanto empreendedor, como eu faço posicionar o meu produto naquele marketplace e, de fato, conseguir um aumento de receita e ter a lucratividade que eu necessito. Mas, ainda assim, existem negócios que têm como princípio básico a experiência do cliente. Então, evidentemente, são empreendimentos que requerem um contato mais próximo com o cliente, requerem uma visita. Então, é fundamental que a gente também crie estratégias comerciais, abordagens promocionais, para que eu possa fazer, então, essa proximidade do cliente ser convertida em novos negócios, em novas vendas. Outro aspecto importante não é só aumentar o bolo da receita, mas como eu faço o rateio e onde aplicar os recursos que eu tenho para os próximos períodos. Então, o primeiro aspecto importante é pensar na performance do seu negócio, nas despesas comerciais. Quanto você vai ter que gastar com um número X de clientes para que você possa alcançar os seus objetivos. Mensure tudo aquilo que envolva as suas vendas, desde o marketing até a venda propriamente dito. Levante todas essas informações e faça um direcionamento para saber quanto você vai gastar para fazer a aquisição de novos clientes. Então é importante que a gente comece a analisar toda a estrutura de custo de ações necessárias para que a gente possa observar aonde eu vou alocar os recursos no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Analise suas despesas. Então, a análise de despesas, se por um lado eu estou olhando receitas, eu estou olhando a alocação de recursos na área comercial, na área promocional, para que eu possa alavancar vendas, é fundamental que eu também faça análise de despesas. Então, depois das despesas comerciais, que estão inerentes ali à entrega do meu produto, do meu serviço, é importante que a gente analise as despesas administrativas. Então, tudo aquilo que está no meio, que não faz parte do produto final, da produção desse produto final, eu vou ter que começar a analisar essas despesas com lupa. Pela questão de locação, de luz, de telefone, plano de saúde, segurança, salário das pessoas que não estão envolvidas ali diretamente com a produção. Ou seja, são N os fatores necessários observar para que a gente não perca a mão do nosso negócio. Se eu tenho despesas essas, o que eu tenho de fazer? Cortar despesas. Eu sei que é difícil, é um termo que a gente não gosta muito de usar, mas é fundamental que a gente acompanhe com lupa as nossas despesas e façamos os cortes necessários para que nós possamos manter a saúde financeira do nosso negócio. Isso tudo é um conjunto de ações que vão garantir, né, que a nossa empresa permaneça saudável. Então, fundamental que a gente enxergue a saúde financeira da nossa empresa. Muitas empresas até fazem controles, criam os indicadores, mas o que elas de fato fazem com esses indicadores, como elas aplicam, né, essa análise e esses resultados na vida prática do seu negócio.
Então é fundamental que a gente consiga, sim, criar os indicadores de controle, fazer a sua análise e utilizar essas informações para que a gente possa tomar as medidas mais assertivas. Outro ponto importante é analisar a margem de contribuição. Então fique de olho nisso, empreendedor, fique de olho nisso, empreendedora. A margem de contribuição é aquilo que pago, os impostos, comissões dos vendedores, ainda sobra dinheiro para eu cobrir as minhas despesas. Então é fundamental que a gente faça análise, produto por produto, da nossa margem de contribuição e possamos investir naqueles produtos que de fato nos apresentam uma margem de contribuição maior. Outra coisa não menos importante é analisar o nosso centro de custos. Observar em cada momento da empresa, em cada área do nosso negócio, quanto custa, quais são as despesas ali alocadas, para que a gente possa mensurar isso e fazer os ajustes necessários, mantendo a saúde financeira sempre positiva do nosso negócio. E, por fim, é importante aqui que a gente sempre traga para você, empreendedor, e você, empreendedora, é fato que existem sistemas aí que nos ajudam a gestão do nosso negócio, da gestão financeira. Então, desde planilhas, a sistemas de ERP, né, que a gente tem que fazer o bom uso disso, porque um sistema por si só, ele não faz nada, senhores. Eu preciso imputar os dados, eu preciso fazer a parametrização, eu preciso fazer toda a inserção dos dados para que ele possa me dar os resultados. Então, muitas vezes, o empresário acaba fazendo isso sozinho. E a pergunta que não quer calar, quantas horas você reserva para o seu financeiro? Você vai cuidar do financeiro na hora que você tinha que estar com a sua família? Você vai cuidar do seu financeiro na hora que você está dentro do cliente? Então pense nisso, empreendedor. Fundamental ter atenção financeira, como também é fundamental ter o tempo para você curtir a sua vida. Com oferecimento de Construtora Miramar, construindo patrimônio sólido para que você e a sua família possam ter o seu lar, o seu conforto, com segurança e tranquilidade. Fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar, são mais de 49 anos construindo patrimônio sólido para você e sua família. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você e o seu empreendimento desde o plano de negócio, a sua jornada empreendedora e até o seu reposicionamento estratégico no mercado. E também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária, fiscal, os controles financeiros da sua empresa para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer o seu negócio prosperar. Vamos para aquele momento gostoso, aquele cantinho gostoso do nosso canal NTBA, a conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos de volta naquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Aquele momento onde a gente traz profissionais com experiência, com bagagem, para que possa ajudar você, empreendedor, ajudar você, empreendedora, a melhor fazer a gestão do seu negócio, do seu empreendimento. E mais, aproveitar as oportunidades que o mercado oferece para que você possa ampliar os seus negócios. No episódio de hoje, nós temos uma participação mais do que especial das nossas articulistas, pessoal com uma bagagem profissional, com uma bagagem muito grande, com muita informação, com muito conteúdo para passar para você, empreendedor, para você, empreendedora, e de maneira muito especial hoje. Trazendo a Aline Lima, uma profissional na área de atendimento, na área de excelência, né, na relação com o cliente, tanto na área da aviação, como na área da hospitalidade, com os meios de hospedagem, na área comercial. Seja bem-vinda, Aline, ao episódio de hoje da NTBA. Olá, Alexandre, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. E hoje num esquema de mesa redonda, Sim. Também trazendo uma profissional com uma vasta experiência em viagens, turismóloga, na gestão de agências de viagens, como guia de turismo, alguém que sempre traz boas dicas também de viagens para você, empreendedor, para você, empreendedora, que é Sandra Freitas. Seja bem-vinda, Sandra. Olá, Alexandre. Olá, Aline. Oi, Sandrinha. Isso é muito bom. Vamos bater aqui um papo, um assunto importante. E se você é empreendedor, se você é empreendedora, trabalha com a área de hospitalidade, atua na cadeia produtiva do turismo, a gente vai debater aqui um assunto no episódio de hoje, a programação e a decisão de viajar. Interessante que viajar seguramente está na pauta de qualquer um de nós, né? O desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas, adquirir conhecimento, conhecer novas culturas. Isso
sem dúvida alguma, faz parte de qualquer ser humano. Não é diferente comigo, não é diferente seguramente com a Sandra, com a Aline, mas o que a gente talvez tenha que ponderar, e é importante como empreendedor analisar, o seu destino. Ele é um destino que ele está posicionado para qual segmento de mercado? Quanto custa chegar ao seu destino? Quanto custa vivenciar o seu destino? Então, evidentemente, essa relação de custo, ela está muito mais ligada à percepção de distância dos mercados emissores para que chegue até a sua localidade. Então, tomando por base o Brasil, o principal mercado emissor é o estado de São Paulo. Até pela pujança econômica, pela diversidade e pela quantidade populacional que tem. Então, seguramente, é o local de onde se partem mais viajantes. E aí o mercado receptor é por todo o país, por todo o Brasil. Então, é pensar na sua localidade empreendedor, na sua localidade empreendedora, baseado no núcleo São Paulo. Programar e fazer uma viagem, Sandra. Como que o agente de viagem formata seu produto? E pensando na questão de todos os bolsos, porque tem aquele que deseja viajar, mas não tem o recurso talvez abundante, né, conta da situação econômica, mas também tem aquele que quer uma viagem de experiências, né, buscando vivenciar o que há de melhor no destino. Como a gente trabalha? Então, primeiro passo, você tem que conversar com o teu cliente, saber, você ter todo um cuidado, porque mesmo que seja uma pessoa que não tem tanto recurso, mas ele tem um sonho, porque você sabe que a viagem ela é um sonho, e ele está buscando realizar esse sonho. Ele pode não realizar nessa viagem no mês que nós estamos, mas ele pode realizar daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então, o que acontece? Nós temos que chegar e ver as condições. Então, com aquele cuidado, você vai alimentando aquele sonho, claramente, dentro das possibilidades. E hoje, companhias aéreas, a parte hoteleira, existem algumas que fazem muitos... ações promocionais. Então, de repente, ele tem uma possibilidade de viajar numa baixa temporada, porque a alta temporada você sabe que demanda mais caro. Então, você vai conversando com ele e daí você vai montando o roteiro para ele. E tanto a pessoa que tem condições, quanto aquela que ainda está buscando, o que pode ter a diferença só o tempo. Um pode ir mais rápido do que o outro, mas por que não ir? Eis um exemplo, sou eu. Então, eu também, às vezes, no meu passado, eu queria ir para tal lugar, me programava, fazia. Então, olha, é isso, é o hotel que dá, é esse que dá, a companhia aérea, como é que está? Então, a gente vai buscando até nivelar para a pessoa poder fazer essa viagem. Então, o planejamento é fundamental nesse processo para que a gente possa curtir o momento, né, de prazer, de lazer. E eu queria aproveitar um gancho, Aline, você que tem uma experiência fantástica na aviação, né? Você tem no seu currículo a atuação como comissária de bordo, como chefe de cabine, inclusive de voos internacionais da TAM, período onde você trabalhou antes da fusão com a Lanchile, né? Com a formatação da Latam. Sim. Então eu diria que você viveu um dos tempos áureos da companhia aérea, da mágica do tapete vermelho, né? The Magic Red Carpet, como a gente via na fuselagem das aeronaves. Sim. E você seguramente viveu muitos contrastes que a aviação proporciona, porque apesar de ter uma centena de passageiros ali, de clientes para serem atendidos, os motivos de viagem são os mais variados, né? Sim. E você vivenciou tanto voos domésticos como voos internacionais, tanto para a América do Norte, quanto a Europa, a Ásia, enfim. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui essa questão, baseada no que a Sandra comentou, na questão da programação da viagem, e qual é a diferença que você percebia na questão dos clientes em função dos destinos para qual eles voavam? Bom, Alexandre e Sandra, vou aproveitar seu gancho. Depois que o cliente ele se programou, ele contratou um pacote e ele vai, enfim, para a sua jornada da viagem, para a sua experiência, chegando no avião, se é uma viagem nacional, por exemplo, basicamente é o mesmo tratamento, né? Hoje nas viagens nacionais não tem divisão de classes, primeira classe, executiva, econômica é uma classe unificada.
Então eu vou ter ali, como comissária, bastante interessante. Eu falava que é um ambiente muito democrático, porque eu tenho uma família que está indo viajar pela primeira vez, está indo andar de avião, então tudo é novidade, tudo é lindo, muitas fotos. Eu brinco que eu devo estar em centenas de albinhos de foto na época que a gente ainda revelava os filmes, então hoje já digitalizou tudo, mas então eu tenho famílias que viajam pela primeira vez no mesmo voo. Pessoas que estão indo fechar contratos, às vezes não conseguem chegar a tempo, perde-se milhões, ganha-se milhões. Pessoas indo resolver suas situações familiares, situações mais tristes, uma perda familiar, então vai para um velório, algumas. Então, assim, tem todo tipo de pessoa e cada atendimento ele é diferenciado. Então, eu tenho que ter um feeling muito sensível de quem é que estou atendendo, como que eu vou abordar essa pessoa, né? Ela tá com medo? Ela não tem medo? A bala que nós servíamos no avião, ela existia um motivo, todo... O carinho, né? Sim, ela... Acolhida e também para destressar, né? Porque quando você tá ali E o mastigando a balinha... mastigar para o ouvido ali e destampando. Ela tinha uma função, ela tem, né, uma função que quem já conhece, leva a sua própria bala, masca seu chiclete, ela tem essa função de melhorar a abertura das glândulas para poder não entupir e sofrer menos com os efeitos. Também fica mais, Exato. mais fluido, enfim. Então, assim, foi uma experiência, foi um momento muito lindo que eu vivi. Foi um ciclo que eu encerrei com muito carinho, mas as experiências, as histórias, elas vão longe. Olha, empreendedor, olha, empreendedora. Se contar as histórias que a Aline tem da aviação, a gente vai fazer aqui uma série só falando dos folclores, das coisas que acontecem a bordo de uma aeronave. Mas eu só queria reforçar contigo ali nessa questão. Existe a diferença do cliente, do passageiro, que eu não gosto muito de chamar de passageiro, porque todos são clientes, né? Passageiro é passar ligeiro, é passar rápido, não volta. E o que a gente busca cada vez mais é essa atenção com o cliente, a fidelização e conseguir catalisar sempre a sua atenção. Existe assim a diferença do passageiro, né, do cliente que vai para a América do Norte, que vai para a Europa, que vai para o Médio Oriente, por exemplo? Como é que você vivencia isso? Brasileiro é bem... Todo mundo identifica de longe que ele está a bordo de uma aeronave, que ele chegou num ponto turístico. Então, tem a diferença muito da nacionalidade de quem está a bordo ali. Mas a postura não muda tanto. Muda se está no executivo, é um padrão diferenciado, né? Até mais pela acomodação, que é mais confortável. Mas dentro da aeronave, todos querem ser bem atendidos, todos, quando tocam a chamada de comissário, desejam ser atendidos imediatamente, então com muita gentileza, que somos treinados, é um treinamento muito severo, bate-se muito na tecla da excelência no atendimento, no padrão de emergencial, padrão de postura, então tem esse cuidado muito grande de atender da melhor forma a todos. Mas diferença mesmo não tem tanta. E olha, tem gente que acredita que o papel da comissária é só passar a bandejinha lá para a gente fazer a comida de avião. Né? Tem gente que fala, não gosto de comida de avião. Eu também não gosto, porque comida de avião é querosene de aviação. Né? Mas aquilo que é servido a bordo, né? Isso, de fato, o papel da comissaria vai muito mais além do que propor um entretenimento gastronômico, ali um momento de descontração, melhor dizendo, mas também tem todo um apelo da questão da segurança do voo, a questão de uma emergência, né? Se há um AVC, se há um infarto, se há uma intercorrência de um parto, por exemplo, é a comissaria que tem que estar ali pronta e apta para poder dar essa atenção e os primeiros socorros. Mas, Sandra, falar de programação e decisão de viagem também envolve a formatação do produto propriamente dito, né? De você pensar aqui na posição de um agente de viagem que nos acompanha aqui no nosso canal da NTBA, né? Você é empreendedor, você é empreendedora.
na formatação no pacote de um produto de viagens, o que a gente leva em consideração numa decisão de uma viagem, por exemplo, internacional, onde a gente sabe que é quase que impossível cada ser humano conhecer o mundo inteiro para poder oferecer o melhor produto. Mas como o agente de viagem faz naquilo que o cliente chega para você, a viagem dos meus sonhos é ir para a Itália, ir para a Toscana, depois eu quero ir para a Grécia, depois eu quero passar por Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Meu Deus, primeiramente, vamos olhar o seu bolso. Tá. Primeiramente, eu vou ver o que você busca. Meu sonho é ir para a Toscana, o meu também. Então, como que nós vamos fazer? Qual é a época que você pode ir? Volto para a parte financeira. Então, tá. Então, você já tem. Então, nós vamos pesquisar os roteiros, vamos pesquisar os hotéis. Já dá um aparato, um suporte para esse passageiro na Toscana. Porque também você não adianta... Ó, legal, eu vendi, olha aqui tá a passagem aérea e o hotel. E tchau. Divirta-se. Não, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que pesquisar, ver o que tem. Eu vejo o receptivo. Quem vai te receber lá? Você precisa de um apoio, um seguro viagem. Tudo isso envolve. Porque não adianta eu só pegar o Alexandre. Olha, Alexandre, você quer conhecer a China? Ótimo. Vou te colocar no avião, você foi, divirta-se. Não dá, né? A parte também que é... Meu Deus... A parte de alimentação. Porque assim, dependendo do país que for um pouco mais exótico, é complicado. Eu lembro que quando eu viajei para Disney, eu nunca tinha prestado atenção no café, o café da manhã continental e o americano, né? Uhum. E quando eu fechei o pacote, naquele tempo não trabalhava com turismo, ela me falou assim, olha, eu vou te colocar nesse café da manhã, nesse sistema, e eu fiquei parada olhando pra cara dela. Eu, tipo... Aí ela falou assim, não, ela foi me explicando qual era, o que era melhor, e ela explicou a diferença da alimentação, até porque se a pessoa não está acostumada a comer certas coisas de manhã, você vai passar fome, entre aspas. Então, vamos para isso, olha, você vai fazer isso. E o que eu achei assim, muito interessante, porque ela... Quando eu comprei esse pacote, na época, eu lembro que eu viajei junto com ela, que é o que a gente procura fazer. Ela foi me explicando, olha, desde os parques, desde a companhia aérea também, desde a atenção que você vai ter, tudo isso. É isso que a gente tem. Pode ter fator surpresa? Claro, a vida traz surpresas. Mas o que a gente puder cercar e cuidar, eu acho que é melhor, né? Isso é importante, procurar um agente de viagem, ter alguém que possa te auxiliar nessa formatação do passeio, da sua viagem dos sonhos. E eu queria aqui para encerrar o nosso papo, porque hoje o papo é bom, é rápido, o tempo passa voando. Mas eu queria perguntar para você, Aline, a Sandra falou das diferenças de café, enfim, de consumo. A gente quando vai para o exterior, tem uma preocupação muito grande do que encontrar, do que comprar, do que fazer. E como é essa experiência de viver lá fora? É bem diferente da gente aqui no Brasil, né? É bem diferente. Um café da manhã em Londres, por exemplo, você vai encontrar feijão doce para comer, e não tem nada a ver com a gente. Então, mas tudo é experiência, tudo vale a pena e a máxima, né? O mantra do turismo: quem converte não se diverte. Então não olha para o bolso. Faça o planejamento e a programação da sua viagem para que você possa curtir ao máximo. E é isso que a gente pensa, empreendedor, pense para você, empreendedora, fazer o seu planejamento, fazer a sua programação. E se você atua com turismo, as contribuições aqui eu tenho certeza que foram muito pontuais, muito precisas. E se você está pensando em buscar no seu tempo livre fazer a sua viagem, consulte um agente de viagem, faça a sua programação para que você possa ter uma viagem com muita tranquilidade. Agradeço muito, Sandra, a sua participação nessa mesa redonda rápida, conversa rápida e boa, e assim o tempo voa. Agradeço você também, Aline, pela sua participação. Obrigada. Vejo vocês nos próximos episódios aqui do canal da NTBA, com o oferecimento da construtora Miramar, 49 anos construindo patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com tranquilidade e com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar, com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu desejo de empreender e a sua jornada empreendedora e o seu reposicionamento estratégico junto ao mercado, e também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão tributária,
fiscal e financeira do seu empreendimento para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar em bons negócios e fazer seu empreendimento prosperar. Nos vemos no próximo episódio do nosso canal da NTBA. Tchau!